Deus colocou uma palavra no meu coração esses dias. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Isaías 48, 3. Começar com esse texto aqui, Isaías 48, 3. O tema da nossa reflexão é o de repente de Deus. Diga comigo, de repente de Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: as primeiras coisas, desde a antiguidade as anunciei, pronunciou-as a minha boca, e eu as fiz ouvir. De repente as fiz, e passaram. De repente, diga de repente. O Senhor está falando aqui com o povo de Israel. E o Senhor está chamando a atenção ao povo de Israel. E o Senhor está falando aqui que tudo foi Ele que fez. E foi de repente. E foi mesmo, né? A gente vê lá em Gênesis, Deus fez tudo como? Haja e houve. Deus falou e aconteceu. E ele diz aqui, de repente as fiz, e de repente passaram. Então, de repente acontece, e de repente se acaba. Amém? Amém, amados? Amém. E quando a gente fala do de repente de Deus, eu vejo que as pessoas têm cabe também, mas há uma espiritualização em cima disso. Né? O de repente, como se fosse algo totalmente instantâneo. Faz parte, mas não é só assim que acontece. Né? Alguém aqui pode estar esperando um de repente de Deus aí na sua vida, em alguma área da sua vida. Você pode estar esperando um de repente. E eu quero enfatizar aqui 3 pontos, para a gente entender isso direitinho aqui. O primeiro é que de repentes que acontecem nas nossas vidas. E às vezes, na maioria das vezes, do cotidiano, esse de repente, é de repente, mas não por acaso. Diga de repente, mas não por acaso. Mas não por acaso. A palavra de repente, irmãos, ela, se a gente for ver no dicionário, eu vi, né, a definição para ela é algo que acontece de súbito. É uma ação repentina que não era esperada. É um imprevisto. Como geralmente as pessoas dizem assim, né, a gente diz assim, não sei como foi, só sei que foi de repente. Não sei como foi, só sei que foi de repente. Mas embora essa palavra de repente carregue essa ideia, né, de algo que aconteceu subitamente, né, às vezes meio sem explicação, nós percebemos que na maioria das vezes que acontecem esses de repente na nossa vida, irmãos, existe uma história por trás. Existem coisas que contribuem para esse de repente. Histórias boas e histórias ruins. Por exemplo, eu estava vendo a palavra de Deus aí, observando assim, a história de Sansão. Mas antes, para exemplificar melhor, olha só, a gente ouviu notícias que algumas casas caíram após a alagação, não é verdade? Aí disseram, de repente, a casa caiu. Mas não foi de repente. Tem a erosão que passa anos penetrando, a erosão acontecendo. Aí as pessoas estavam dentro da casa, viram mexendo e correram.
e de repente a casa caiu. Não foi por acaso. Aconteceram coisas antes. Existe uma história para o de repente acontecer. Amém, amados? Está um prédio na cidade, um prédio alto, de repente esse prédio cai. Meu Deus, de repente o prédio estava lá, de repente caiu. Não foi por acaso, irmãos. Houve um erro de projeto, houve uso de materiais inadequados, houve uma série de coisas para esse de repente acontecer. Amém? E a gente conhece a história de Sansão. Você conhece a história de Sansão? Porque até Raabe conhece a história de Sansão. E Sansão foi um homem que Deus projetou coisas grandes para a vida dele. Ele estava dentro de um propósito de Deus. Deus o consagrou, desde o ventre da sua mãe, ele era consagrado pelo Senhor. Era nazireu. Deus enviou um anjo para orientar os seus pais como deveria criar Sansão. Sansão foi criado bem direitinho, conforme a Bíblia ensina. Aí Sansão cresce, Sansão se torna um herói nacional, Sansão se torna o maior de todos, o melhor de todos, um herói, realmente, o campeão dos israelitas, né? Sansão tinha uma força sobrenatural, que era um dom de Deus na vida dele. Uma de suas aventuras, ele com uma queixada de jumento matou 1000 homens. Ele não tinha dificuldade para matar leões. Mas Sansão tinha uma fraqueza. Sabe qual era a fraqueza de Sansão? Mulher. Meu irmão, esse homem não podia ver uma filisteia. Não podia ver uma mulher bonita, que ele passava a perna. Agora, olha só. Quando a gente vê assim, fala sobre Sansão, o que a gente diz? O que a gente vê? Olha, como foi que Sansão caiu? Com uma mulher, não foi? Qual foi a mulher que ele caiu? Dalila, a igreja toda respondeu. Dalila. Todo mundo conhece Dalila. Mas, irmão, se você for ver a história direitinho, você vai ver que Sansão teve muitos outros relacionamentos. Que a Bíblia mostra, e pode ter tido outras que a Bíblia nem mostra. Então, quando Sansão, de repente, namora com o pecado, e vive o pecado, e acontece tudo aquilo, e ele se envolve, Dalila conquistou o coração de Sansão, ela foi a que conquistou ele, e quando ela se envolve com ele, é seduzido por ela, e que ela consegue arrancar o segredo dele, conta para os filisteus, e Deus o formou, para que ele fosse aquele que livrasse Israel das mãos dos filisteus, que eram os inimigos do povo de Deus. Mas aí quando a gente olha, a gente diz assim, de repente o homem caiu. Imagina alguém chegando lá em Israel, quando isso aconteceu. Sansão pecou, Sansão teve os olhos furados, Sansão foi colocado na prisão, Sansão vive empurrando um moinho. Imagina, irmãos, alguém chega lá em Israel, e aí, Sansão, o que aconteceu com Sansão? Que eu ainda não vi ele. Ah, meu irmão, de repente, Sansão se envolveu com a mulher aí, com a Dalila, não é assim que se conta? E de repente, se ferrou. Mas não foi de repente, irmãos. Não foi de repente, mas não foi por acaso. Diga, não foi por acaso. Diga para o irmão que está ao seu lado, pode ser de repente, mas não por acaso. Coisas aconteceram. Amém, amados? Não foi num dia, em 2 dias. Aí Sansão, o herói,
de Israel, de repente, passou da condição de herói para o bobo da corte dos filisteus. O bobo da corte dos filisteus foi amarrado, capturado, vazaram seus olhos, perdeu a visão, ficou cego. Colocaram ele como um palhaço, envergonhado diante dos seus inimigos. Foi de repente, mas não foi por acaso. Foi de repente, mas não foi por acaso. Amém? Então as coisas acontecem na nossa vida e as pessoas acham que é de repente. Mas existe toda uma história por trás de tudo isso. Ah, o fulano tinha um comércio ali, menina, na coisa mais linda do mundo, faliu, de repente. Não foi de repente, irmãos. Coisas aconteceram, de repente é o resultado. De repente o homem acabou com tudo. De repente o homem deixou a família. De repente a mulher deixou o marido. De repente o menino se envolveu com droga, acabou com tudo. Foi de repente, mas não foi por acaso, não. Tem uma história de envolvimento, tem história de relacionamento, tem tudo isso para que esse de repente possa acontecer. Amém, amados? Essa é uma ótica que eu vi aqui no de repente. A segunda é que o de repente de Deus, o de repente de Deus, irmãos, tem um processo. Diga, o de repente de Deus tem um processo. Sabe, o de repente de Deus, irmãos, ele tem um processo. A ótica humana não percebe, mas tem um processo. Deixa eu ler um texto com vocês aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, bem conhecido. Olha o que diz esse texto. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, eita glória, de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. De repente, irmãos, foram cheios do Espírito. E esse Pentecoste aqui causou uma revolução na cidade. Através dessa revolução aqui, chamou a atenção de todo mundo, eles adorando em língua, falando em línguas, as pessoas estavam entendendo, estavam reunidos ali, gente de todas as nações, judeus de todas as nações, porque era Pentecostes. E estavam ali ouvindo, e o que é isso? O que é isso? De repente esses homens começam a falar em línguas. E o texto está claro aqui mesmo, foi de repente. Mas o de repente de Deus tem um processo. Você quer ver uma coisa? Foi de repente eles começaram a falar em línguas. Quantos dias eles estavam orando? Quem é que se lembra? 7 dias. 7 dias e 7 noites, orando, buscando, esperando. A gente não aguenta orar meia hora, irmãos. 7 dias orando. A Bíblia diz que eles estavam sentados, de tão cansados que eles estavam. Já estavam chamando até Jesus de Genésio. De repente, foi de repente, mas tem um processo de Deus nesse negócio. De repente foram cheios do Espírito. Irmãos, o de repente de Deus é resultado daquilo que Deus falou, daquilo que Deus investiu, daquilo que Deus prometeu. Amém?
É resultado. São resultados. De repente, esses homens começaram a falar em línguas estranhas. Mas Jesus tinha orientado eles. Jesus ressuscitou. Jesus morreu, passado por toda aquela tribulação. Eles não entendiam o que era ressurreição. Eles não compreendiam isso. Estava além do entendimento deles. Quando Jesus disse, olha, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E eles não entendiam isso. Quando Jesus ressuscitou, Jesus passou 40 dias falando do reino de Deus, para que Jesus orientou vocês, vão para Jerusalém. E fiquem lá até que do alto vocês sejam revestidos de poder. São instruções que Jesus deu, irmãos. Instruções que Jesus deu para os discípulos. Para quê? Para que o de repente acontecesse. Amém? E olha só, presta atenção. Paulo disse que viram 500 pessoas viram Jesus subindo. 500 pessoas viram Jesus subindo. Só para chegar lá no cenáculo, para orar. Ou seja, essas 500 pessoas receberam as mesmas orientações para irem para Jerusalém. Amém, queridos? Aí essas pessoas teriam que ir para onde? Para Jerusalém. Quantas foram? Quantos estavam lá? 120. 120 estavam lá no cenáculo, orando, buscando, clamando, durante 7 dias. Aí, de repente, quando de repente veio, 380 ouviram só a notícia. Só notícia. Perdemos. E agora? Agora tem que correr atrás. Para acontecer outro de repente desse, ninguém sabia se ia acontecer. Mas o de repente, ele acontece depois que Deus fala, depois que Deus ministra, Deus ensina, Deus orienta. Sabe por quê, irmãos? Porque o de repente de Deus é coisa boa. Quantos entendem isso? E Deus não quer que você perca as coisas boas. E eu vejo gente que recebe as coisas boas de Deus e simplesmente não estão nem aí, não cuidam. Porque não parece que não compreenderam. Amém, amados? Nós precisamos entender esses de repente de Deus na nossa vida. Porque esses de repente de Deus têm propósito. O propósito desse de repente aqui, na vida dos discípulos, era um propósito de impactar o mundo com o Evangelho. Era um propósito de evangelizar o mundo todo. Não era qualquer coisa, não. Mas o de repente não foi tão de repente. Por quê? Porque foi um processo, o resultado de um processo de Deus. Você está debaixo de algum processo? Olha, de repente Deus pode acontecer na tua vida. E você tem que saber o que vai fazer com esse de repente. O que você vai fazer com esse poder que você vai receber? O que você vai fazer com essa unção que você vai receber? O que você vai fazer com aquilo que Deus vai colocar nas tuas mãos? Amém, amados? Olha como uma coisa é séria. Os 120 estavam orando lá. Receberam, foram batizados com o Espírito Santo. Amém? No versículo 4 de Atos, ou é versículo 6, não sei, logo depois, vem Tiago e João. Tiago e João. Eles vêm e chegam lá na Porta Formosa. Quem eles encontram lá? Um aleijado. Um aleijado, desde que nascera aleijado, era colocado lá na Porta Formosa. O aleijado está lá. E Tiago e João, aliás, Pedro e Tiago, Pedro e João chegam lá e ministram na vida daquele aleijado. Ele é curado, ele fica em pé, ele pula,
ele glorifica, o povo glorifica a Deus. Causa um alvoroço na cidade. Causa um alvoroço na cidade. Aí, de repente, os religiosos estão lá do outro lado e vendo aquele movimento. O que é isso aí? Meu irmão, de repente, chegou 2 homens ali. O homem que estava aleijado aí a vida toda ficou bom. Ficou perfeito. De repente, aconteceu. Aí, os religiosos, preocupados com o movimento, eles pensavam que tinha acabado com o cristianismo quando mataram Jesus. Eles tinham pensado que não ia mais acontecer mais nada em relação a Jesus. Aí eles preocupados olham para eles e chamam eles e vêm e dizem assim: esses homens indoutos, esses homens ignorantes, esses homens analfabetos, como é que é isso? Como é que esses homens estão desse jeito aí? Mas sabe por que eles viam essa ignorância nos discípulos? Por que eles viam essa incapacidade neles? Porque eles não observaram que esses discípulos passaram 3 anos e meio andando com Jesus. Então veja só, esses de repente são resultados, irmãos. Eles passaram 3 anos e meio andando com Jesus. Eles passaram 7 dias orando, esperando o batismo com o Espírito Santo. Eles foram revestidos com poder. E agora eles estão liberando o poder, usando o poder que receberam. Então não foi de repente. Não é de repente que as coisas acontecem na tua vida. Existe um processo de Deus. Então a ótica das pessoas, elas são diferentes. Amém, amados? É um pouco diferente. Olha, alguns anos atrás, alguém disse: rapaz, estou impressionado contigo. Rapaz, tu não era nada. Tu não tinha nada. E de repente tu se torna pregador do Evangelho. Eu já ouvi falar de ti até em outros lugares aí. Rapaz, como foi que isso aconteceu assim tão de repente? De repente? De repente? Eu não fui assim, mas a vontade que me deu foi dizer assim: tu é doido, meu irmão? Que de repente nada, você não conhece a minha vida. Sou aqui na SES, já estou com mais de 20 anos. Meu irmão, eu já estudei, tudo que você imaginar, eu já estudei. Como é que de repente? Por causa da ótica, irmãos, eles não veem o processo de Deus. As pessoas não estão vendo o processo de Deus na tua vida. Daqui um dia estão dizendo: como é que pode assim de repente? De repente tu está assim cheio da unção, de repente tu está cheio de sabedoria, de repente, menino, tu não tinha nada, agora tu tem carro zero. De repente, meu irmão. É o processo de Deus. É um processo, amém? Aleluia. Olha, Atos 9, irmãos, Atos 9, capítulo 9, versículo 3, do 3 diante diz assim, ó, ouça com atenção. Aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, de repente, eita glória, o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora levanta-te, entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Agora presta atenção, aqui o de repente foi um pouco diferente, porque o de repente aconteceu, veio a luz, né? Ali o sobrenatural aconteceu na vida de Paulo, e veio a orientação, porque Paulo ele era especial, né? Ninguém nem pregou o evangelho para Paulo. Aí veio algo assim de Deus, né? De Deus, e Jesus orientou ele: vai para a rua direita lá, que eu vou te dizer o que você tem que fazer. Veio a orientação de Jesus. Irmãos, Paulo era o cara
mais violento em relação ao evangelho que existia naquela época. Né? Caçador de crente, matador de crente. Tinha autoridade para matar e mandar matar. Olha só, aí ele tem esse encontro aqui, de repente aconteceu na vida dele, Deus diz, olha, você vai para lá. E Deus orientou. Aí Paulo começou a pregar o evangelho. Paulo começou a pregar, Paulo começou a falar do amor de Deus, e a coisa foi tão séria que 2 anos depois nem os apóstolos acreditavam nele. Nem os apóstolos acreditavam que Paulo tinha se convertido. Foi preciso Barnabé usar a influência dele para trazer ele aos discípulos. Então, acontece algo tremendo na vida de Paulo. Paulo começa a dar resultados extraordinários. Aí a gente olha para Paulo assim, rapaz, eu queria ser como Paulo. De repente Deus pega esse homem que não tinha nada, que não tinha nem intimidade com Jesus ele tinha, e se torna o maior personagem, o apóstolo que mais deu resultados no Novo Testamento. O que é isso? Irmãos, isso é resultado. Não foi simplesmente o de repente que fez ele ser o que ele se tornou, mas foi o processo de Deus na vida dele. Ele teve que andar com Barnabé, Barnabé teve que treiná-lo, Barnabé teve que discipulá-lo, ele participou de um discipulado com Barnabé. Barnabé teve que levar ele para a igreja, ensinar ele a pregar, colocar ele para pregar. Foi um processo, irmãos. Não é por acaso, não. Ai, de repente, esse homem começou a pregar e milagres começaram a acontecer. Não, irmãos, existe um processo de Deus. Diga, processo de Deus. Aleluia. E o terceiro ponto que eu quero compartilhar com você aqui, dentro dessa visão aqui, desse de repente de Deus, é que o de repente ele acontece de repente. Ele também acontece de repente. Primeiro aqui eu falei do de repente, que é o cotidiano. Amém? Segundo, o de repente na ótica das pessoas é de repente, mas existe um processo. Mas eu vi aqui na Bíblia que tem os de repente, que é de repente mesmo. Só que a pergunta é, quando é que esse de repente acontece na nossa vida? De repente, do nada, Deus faz tudo. Do nada, uma porta se abre. Do nada, um milagre acontece. Do nada, nós recebemos uma unção poderosa. Do nada, Deus nos conduz e causa uma aceleração na nossa vida. E realmente, coisas extraordinárias começam a acontecer. Mas como é que esse de repente acontece? Eu descobri na Bíblia e quero compartilhar com você. Primeiro, quando eu entendo isso aqui, olha, quando eu me movo, é que os de repente sobrenaturais de Deus acontecem na nossa vida, na minha vida. Quando eu me movo, sabe por quê? Porque Deus se move quando eu me movo. Diga, Deus se move quando eu me movo. Lembra de Ezequias? Ezequias está deitado na cama, doente. Aí chega o profeta Isaías. E o profeta Isaías diz assim: acabou, põe em ordem tua casa, te ajeita aí porque tu vai morrer, não tem jeito. Deus disse que a tua história acabou. Mas irmãos, aí sai, o profeta sai, e o profeta está ali, lá na saída, no pátio. Aí Deus disse para ele, volta lá e diz para ele
aqui, eu estou dando mais 15 anos de vida para ele. Acho que até o profeta ficou meio esquisito, né? Porque Deus mandou fazer uma obra, agora está mandando desfazer, tão rápido assim. Nem saiu do palácio. Que de repente doido é esse, né? Que de repente é esse. Mas foi de repente. E foi de repente. Então, de repente aqui, Ezequias recebeu 15 anos de vida a mais. Amém, amados? Foi de repente. Quando eu me movo, Deus se move. Ele se moveu. A Bíblia diz literalmente, ele virou para o outro lado. E ele falou com Deus. E ele clamou a Deus. E ele pediu a Deus. E no mesmo instante, de repente, Deus já visita de novo o profeta e restaura 15 anos para a sua vida. Amém, amados? Foi de repente, não teve processo não aqui. Foi de repente. Amém? Deus está observando e está acontecendo algo. Deus mandou Moisés ir lá no Egito. Moisés tira o povo do Egito. E quando Moisés chega diante do Mar Vermelho, o que é que acontece? O povo começa a ouvir uma zoada, olha para trás, o que é que eles estão vendo? O exército de Faraó. Aí Moisés olha para o outro lado, o povo olha para o outro lado, o que é que tem? O Mar Vermelho. Estamos ferrados. E o povo se desespera. E alguns até murmuram. Aí de repente, meu irmão, Moisés tem uma ideia, vou orar ao Senhor. Se ajoelha e começa a orar. Aí Deus se manifestou. E se você vê o teor do texto bíblico, a gente observa que Deus está meio irado ali. E Deus diz assim, Moisés, te levanta desse lugar. Marcha no meio do povo e ordena ao povo que o povo marche. Mas Moisés olha e vê o Mar Vermelho. Mas é quando eu me movo que Deus se move. Deus está dando a fórmula. Passa no meio do povo. Ordena ao povo que o povo marche. Bora! Mas tem o mar. Mas, meu irmão, o mar se abriu. Por que que o mar se abriu? Porque quando eu me movo, é que Deus se move. Aleluia! Louvado seja Deus! Isso aqui foi de repente mesmo. Por isso eu estou dizendo para você que tem o de repente, que é de repente mesmo. Amém, amados? Quando eu me movo, Deus se move. Olha, irmão, nós estávamos sem saber o que fazer, a Márcia pensando o que é que nós temos que fazer alguma coisa, o irmão estava ali, né? E como a gente não estava alagado dessa vez, a gente não foi vítima direta dessa vez, né? Atingidos todos foram. E a Márcia diz, nós temos que fazer alguma coisa. Então faz alguma coisa aí, te move, né? E começou a mover as irmãs, e foi movendo, e não tem dinheiro, não tinha nada, não tinha dinheiro, a igreja não tinha dinheiro, dessa vez não tem dinheiro, estava zerado, tudo zerado. Mas nós começamos a se mover, e fomos lá, né? Pedimos a alguns irmãos, anunciamos, alguns cooperaram, eu cooperei com o que eu tinha, a minha mãe me deu um dinheiro, eu coloquei também, e conversamos a fazer as marmitas, e fiz um videozinho, coloquei no Instagram, e fizemos um bannerzinho, quem quiser contribuir, está aí o Pix, e de repente começou a entrar dinheiro. Eu pensei que os que ligaram para mim das outras alagações iam ligar me oferecendo, e eu nunca quis, porque não foi preciso. E dessa vez eu estava esperando, vão ligar. Vão ligar. E eu vou dizer, quero, preciso. Mas nenhum ligou, irmãos. Nenhum ligou dessa vez. Só que Deus moveu através desses movimentos que nós fizemos. Nós começamos a nos mover, fizemos o que a gente podia, e começou a vir dinheiro, um deposita um tanto, outro deposita outro. A Semear mandou
R$ 500. Um pastor lá de Sorriso, que ele veio aqui em uma época, nós participamos de um evento com ele lá no Verbo da Vida, e eu paguei um almoço para ele, né, para conhecê-lo e tal. Um dia ficamos juntos, ele mandou R$ 1.000. Minha sogra mandou R$ 1.000, e começou a fluir, irmãos, e deu de a gente fazer tudo. Mas a gente, quando é que Deus vai se mover? De repente, aí foi de repente, não foi assim, e foi de repente, mas quando a gente se moveu, Deus não vai agir só por agir. Você está entendendo isso? Porque quando a gente se move, é que Deus se move. Deus tem uma reação em relação à ação do homem. Então, isso é assim, Deus vai agir, Deus vai agir, Deus vai agir. Irmãos, Deus vai agir se você agir primeiro. Se você agir. Então, esse de repente aqui, acontece dessa forma. Quando eu me movo, Deus se move. Olha no primeiro livro de Samuel, no capítulo 14, no versículo 6. Olha esse episódio aqui, diz assim, olha, disse Jonatas ao seu escudeiro, vem, passemos a guarnição destes incircuncisos, eram os filisteus, porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Essa passagem aqui é quando Jonatas, ele está no lugar e o pai dele está também com 600 homens. O exército de Deus só tinha 600 homens. E o exército dos filisteus era incontável, irmãos. Era um exército incontável, era gigantesco. Eles iam ser dizimados. E o pai dele estava lá com tanta depressão que não se moveu para nada. Não se moveu para nada, ficou lá, e ele era o rei. Aí Jonatas pegou o escudeiro dele. Só o escudeiro dele era um jovem, um menino. E disse essa palavra, olha, nós vamos enfrentar esses caras. Porque esse pessoal aí não tem aliança com Deus. E nós vamos guerrear, ele e o pajé. Parece uma brincadeira, contra um exército incontável. Mas Deus se move quando a gente se move. E a Bíblia diz, se você continuar a leitura lá, quando Jonatas segue para a batalha, meu irmão, é caindo o filisteu para tudo quanto é lado. Cai um aqui, cai onde ele passa. É unção. Quando eu me movo, Deus se move. Os filisteus começaram a cair. E a Bíblia diz que houve um tremor de terra. E o pessoal, o exército do inimigo começou a se confundir. Eles piraram com o barulho, acordaram doidos e começaram a guerrear uns contra os outros. E o exército foi autodizimado. Tudo sabe por quê? Porque quando eu me movo, é que Deus se move. Então, quando eu me movo, de repente, sobrenaturais começam a acontecer. De repente, sobrenaturais começam a acontecer. Quando eu me movo, quando eu tenho a iniciativa. E essa história mostra que o exército de Israel nem arma tinha. Olha a desgraceira. Nem arma tinha. Como é que ele ia vencer um exército gigantesco? Saul já tinha desistido. Mas Jonatas se move. Ele diz assim, o nosso Deus, ele livra com poucos, com muitos, mas ele livra com poucos também. Irmãos, Deus honra uma fé dessa. Deus honra quando a gente se move nessa fé. Quando a gente se move crendo no poder desse Deus. Sobrenaturais acontecem. Amém? Amém? Aleluia. E para encerrar, a segunda forma de a gente manifestar esses de repente de Deus na nossa vida é quando eu oro e adoro em alto nível. Diga oração e adoração em alto nível. Em alto nível, irmãos. Olha, Atos dos Apóstolos 12, 7. De repente, eita glória, diga eita glória, meu irmão, me ajude. De repente apareceu um anjo do Senhor,
e brilhou uma luz na escuridão, e tocando em Pedro do lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as algemas. Sabe por que aconteceu isso? De repente, esse anjo apareceu na prisão. De repente, ele desperta Pedro. De repente, as suas correntes caem. Sabe por que aconteceu isso? Porque a igreja estava orando. A igreja estava orando, irmãos. Pode ver, ler o texto, está lá. A igreja orando, eles estavam andando para um lado. Deus, liberta Pedro. Já mataram Tiago, mas o Senhor é poderoso para livrar Pedro. Começaram a orar, e estavam orando, e falando em línguas. Rapaz, a coisa foi tão de repente. O negócio foi tão de repente que eles nem pararam de orar. Sabe quem bateu na porta? Pedro. Foi tão de repente, irmãos, foi tão de repente, que eles estavam lá e eles não acreditaram. Viu a menininha dizer: olha, Pedro está aí na porta. Não, que Pedro nada, menino, está doido, vamos orar. E pedindo para Deus libertar Pedro. Esse foi um de repente, assim, literalmente. Mas havia uma oração em alto nível aqui. E Deus ouve as nossas orações. Então, de repente, os sobrenaturais vão acontecer na tua vida. Aleluia! Nós não podemos perder esse vínculo de oração ao Senhor. Amém? Oração todos os dias. Oração ao Senhor, irmãos. Não perca a sua comunicação com o Senhor. Perca com qualquer ser humano, mas com o Senhor não perca. Porque é dele, ele mandou um anjo na hora, a igreja orou. E eu não sei nem como eles oraram, sabe, irmão? Eu sei que tocou Deus, porque Deus mandou na hora. De repente o anjo apareceu. De repente o anjo veio do céu. De repente o sobrenatural aconteceu. Amém? Diga: oração em alto nível. Aleluias. Segundo, adoração em alto nível, né? É oração em alto nível e adoração em alto nível. Atos dos Apóstolos 16, 26, para a gente encerrar. Olha o que diz o texto. De repente, eu esperei um eita glória agora, irmãos. vou começar de novo, vamos lá. Atos 16, 26. De repente, houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados, abriram-se todas as portas e foram todas as correntes soltas. Aleluia! De todos da prisão. De todos foram soltos. Uma adoração em alto nível. Irmãos, qual é a adoração de alto nível? A adoração do alto nível é quando nós não temos motivo nenhum para adorar. Não temos motivo nenhum para orar. Não temos motivo nenhum para celebrar. E nós oramos, e nós celebramos, mesmo quando não há motivo nenhum. Sabe por quê? Porque é quando essa é a oração e adoração no alto nível. Olha só, esses irmãos, se você ler o capítulo 16 todo dia, você vai ver que eles saíram, eles não sabiam para onde ir, não tinham uma direção, e estavam pedindo a direção, e queriam para um lugar, e o Espírito não permitia, queria para outro, o Espírito não permitia, aí foram orar, foram buscar a Deus, aí Deus se manifestou em sonho, mostrou um jovem lá, dizendo assim: passa para a Macedônia e ajuda-nos. E eles passaram, eles entenderam que o local que eles deviam ir era a Macedônia, foram para a Macedônia. Chegando lá, irmãos, realizaram obras extraordinárias, pregaram o Evangelho. Chegaram na cidade lá, tinha uma endemoniada lá que revelava a vida de todo mundo. Tinha uma feiticeira que era quem mandava na cidade. Todo mundo que queria saber o que deveria, ia lá e ela dava direção espiritual. E um dia, Paulo repreendeu ela, ela foi possessa e liberta completamente. Aí, irmãos, os donos dessa mulher, que ela era uma escrava dos senhores, tinham influência, mandaram prender Paulo, bateram, deram surra, maltrataram, e ele está lá na prisão,
Já era quase meia-noite, sem comer, né? A prisão naquela época não tinha moleza que tem hoje aqui não, viu? Até iogurte serve hoje, lá não tinha nada disso, né? Estavam lá de boa, meu irmão, lá, olha, depois de apanhar, depois de sofrer. Por quê? Porque pregaram o evangelho. Eles poderiam estar orando dizendo assim: Senhor, o Senhor não nos mandou pregar o evangelho. Nós queríamos ir para outras cidades e o Senhor nos trouxe aqui para apanhar. Eles não disseram isso, mas eles adoraram ao Senhor em alto nível e começaram a cantar uma canção ao Senhor. Eu não sei se eles cantaram uma dessas canções que nós cantamos hoje aqui, sabe? Mas eu sei, meu irmão, que eles adoraram o Senhor num nível tão tremendo que a Bíblia nós lemos, de repente, meu irmão, tudo tremeu ali, a terra tremeu, meu irmão, o sobrenatural se manifestou, as portas se abriram, meu irmão, adora em alto nível, com alagação, sem alagação, com comida, sem comida. Nós precisamos ser adoradores extravagantes, aleluia, adoradores extravagantes, glorificar a Deus por tudo, em tudo dai graça, porque essa é a vontade do Senhor. Dá graça ao Senhor por tudo, irmão. Ai, eu perdi o meu emprego. Glória a Deus, uma porta maior vai se abrir, meu irmão. Ai, eu estou sem dinheiro. Glória a Deus, vai vir, o dinheiro vai vir. Quem manda os recursos é Deus. Vai vir dinheiro. Não se preocupa não, meu irmão. Só adora, só ora, só adora. Alto nível, porque no alto nível o de repente pode acontecer a qualquer minuto. O anjo pode chegar a qualquer minuto. A solução pode chegar a qualquer minuto. O recurso vai chegar, porque Deus é poderoso. Aleluia. Amém, amados. Se coloquem em pé em nome de Jesus. Aleluia. Deus falou com você nessa noite. Então vim aqui à frente, meu irmão, porque de repente do Senhor pode ser liberado na tua vida agora. E eu creio. Você está precisando do de repente de Deus? Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Feche seus olhos e já vá ativando aí, meu irmão, uma adoração em alto nível. Comece a adorar em outras línguas. Comece a adorar ao Senhor. Oh, xalabacandarabacaias. Bendito seja o nome do Senhor. O de repente de Deus irá sobre a tua vida, meu irmão. Ah, meu irmão, ó, você que tem aquela causa que você diz assim: meu Deus, eu coloco nas tuas mãos, já está nas mãos de Deus, e o de repente do Senhor vai se manifestar na tua vida. Pode crer nisso. O de repente de Deus irá. O de repente virá. O de repente virá. Oh, aleluia. Só adore, só louve em alto nível, querido. Em alto nível. Oh, xandarabalabacai. Adore em outras línguas, se você puder. Se não, glorifica o Senhor. Receba logo o batismo com o Espírito Santo aí. Recebe o dom de línguas. Recebe tudo que é para você. Em nome de Jesus.